Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Por favor, abra a tua Bíblia na Epístola de Paulo a Filemon. Isso está antes de Hebreus. Antes de começar a Epístola aos Hebreus, tem a Epístola que Paulo escreveu a Filemon. A mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse à igreja hoje, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte agora pela manhã e a segunda parte à noite. Então, por favor, não seja negligente com o que Deus quer falar com você. Logo mais à noite esteja aqui também. E o tema da mensagem é: gente boa também se acomoda no caminho e pode até não ser filho de Deus. Olha que coisa, fulano é tão gente boa, aquela irmã ali é gente muito boa, aquele irmão lá é gente boa demais. Mas gente boa também para ao longo da caminhada e pode até não ser um filho de Deus, viu? Todos acharam? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, todos os discípulos, todos os filhos amados de Deus, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito do Senhor fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exaltas, se eu preciso, ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, glória desta igreja, glória da nossa casa, da nossa família, glória da nossa vida. Aqui estamos nós reunidos em teu nome, e aqui estamos para ouvir a tua voz. Já louvamos, já adoramos, já bendizemos, já nos regozijamos
nesse ambiente maravilhoso do louvor, da graça de Deus, nesse espírito de graça. Mas agora nós queremos ouvir a voz do Pai. Queremos ouvir aquela voz que está sempre dizendo: não pare no caminho, continue. O caminho é longo, a caminhada é difícil. Aquela voz que está sempre dizendo: não se acomode, continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque senão você vai envergonhar o meu nome, porque senão você vai trazer problemas para a tua própria vida. Só a tua voz faz isso. Só a tua voz nos exorta, e nos exorta com amor, com carinho, com bondade. Oh, meu Jesus, e como nós precisamos de exortação. O que mais falta na igreja dos dias de hoje é exortação. Não se exorta mais na igreja. Se trazem pregações melosas, se trazem pregações para agradar as ovelhas e os cabritos. Vira um verdadeiro circo religioso que agrada a todo mundo. Pregações que são verdadeiros entretenimento para os bodes. E as tuas ovelhas ficam sem alimento, ficam sem alimentação. E eu graças te dou, meu Deus, porque aqui nós temos recebido o alimento sólido. Aqui nós temos tido o privilégio de sermos levados por ti para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas de descanso. Que nessa manhã o teu Espírito Santo fale através de mim, o teu pastor, o teu servo, cheio de defeitos, de falhas, como qualquer um dos que estão aqui, porque nós somos falhos, mas a gente se esforça, meu Deus, para falhar cada vez menos. Dá-me a inspiração, meu Deus, para que eu possa proclamar a tua palavra, proclamar a tua verdade. Dá-me sabedoria para que eu possa discernir o que o Senhor quer falar conosco. E fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos, as ovelhas do teu rebanho, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus desde a eternidade, escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu te peço, Senhor, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, não é uma suficiência minha. Eu não teria nenhuma capacidade de estar aqui. Humanamente falando, eu seria o homem menos indicado. Há tanta gente aí mais capacitada, há gente aí que tem faculdade, que tem 1000 diplomas, gente que tem uma cultura extraordinária, mas o Senhor escolheu a mim. E o Senhor não chama os capacitados, mas o Senhor capacita os que chama. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, essa epístola que o apóstolo São Paulo escreveu a Filemon é a menor epístola de todas as que o apóstolo Paulo escreveu. Mas ela não é apenas a menor, ela é também a menos lida da Bíblia Sagrada. Quase nunca se lê essa epístola aqui, quase que não se dá a mínima importância ao que Paulo escreveu nessa carta. Mas essa epístola, ela tem uma mensagem extraordinária para a nossa vida espiritual. Agora observe que mais uma vez nós encontramos o apóstolo Paulo preso. Como esse homem foi preso?
como esse homem padeceu, como esse homem visitou prisões, e era preso sempre por quê? Porque vivia uma vida errada, porque vivia uma vida de erros, uma vida de pecados. Não, ele era preso porque a palavra que ele pregava incomodava toda a sociedade, incomodava todo o sistema religioso organizado daquela época. A palavra que esta igreja aqui prega é a mesma que esse homem aqui pregou. Por isso que essa igreja é tão detestada, é tão odiada, é tão difamada, caluniada, porque a palavra que essa igreja aqui prega incomoda a sociedade, incomoda o sistema religioso organizado dos nossos dias. Então está aqui o homem preso, e como sempre, de dentro de um cárcere, cuidando das coisas referente ao reino de Deus. Se você estivesse preso algum dia, será que você ia ter tranquilidade para pensar nas coisas do reino? Para pensar nas coisas do Espírito? Esse homem foi preso várias vezes, mas a prisão não o atrapalhava, a prisão não o angustiava, a prisão não o entristecia, pelo contrário, a prisão o fortalecia. Porque todas as vezes que ele está preso, ele está lá dentro da prisão e comandando os discípulos, e dando instruções aos discípulos, e exortando a igreja. Então aqui, Paulo está escrevendo a um homem chamado Filemon. Esse homem, que era um comerciante muito próspero na cidade de Colosso, e ele havia se convertido ao evangelho da graça de Deus. Esse homem, ele havia se tornado um discípulo de Jesus Cristo, e ele era uma pessoa tão maravilhosa, tão convertido, que ele permitiu que a igreja se reunisse na casa dele. Naquela época, ainda não tinham templos como se tem hoje, tinha as sinagogas judaicas. Então a igreja era muito pobre no seu início, tinha muitas dificuldades. Então era comum a igreja se reunir em residência, porque a igreja somos nós, né? Se de repente tivesse um irmão aqui que tivesse lá um quintal grande e desse para a gente se reunir, olha, a igreja que está reunida na casa do irmão Geraldo. Então a igreja, uma das igrejas se reunia na casa desse homem aqui, está aqui, ó. Agora observe que aqui nos primeiros versículos da epístola, mais precisamente do versículo 4 ao versículo 7, Filemon é extremamente louvado por Paulo como sendo uma gente muito boa, como sendo um cara que tinha bom testemunho de todo mundo falava bem de Filemon, um cara que amava os irmãos em Cristo, que tinha uma fé verdadeira, uma fé genuína em Jesus. Então, por favor, acompanhe de novo a leitura do versículo 4 em diante. Paulo diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que coisa espetacular. Paulo está dizendo aqui, Filemon, o coração dos irmãos tem sido reanimado por teu intermédio, tem sido reanimado, tem sido fortalecido, sabe, por causa da tua maneira de viver, pelo teu procedimento correto, pela maneira com que você se dá em prol do reino, pela maneira com que você se entrega em prol da causa de Deus. Então isso reanima o coração dos irmãos, isso dá um gás muito grande em cada um de nós. É isso que Paulo está dizendo. Então, esse Filemon aqui era um cara gente boa, não tem nenhuma dúvida, realmente convertido, era convertido de verdade, amava Jesus, ele amava os irmãos, ele era uma pessoa dedicada, ele vestia a camisa do reino de Deus. Só que aconteceu um fato que fez o apóstolo Paulo perceber que este homem não estava crescendo na sua vida espiritual. Ele não estava evoluindo na fé.
ele estava estagnado. Veja, se converteu, creu no Evangelho, creu em Jesus, amava os irmãos, trabalhava em prol da obra que precisava, Filemão fazia. Para o irmão vir sábado ajudar na limpeza, perfeitamente. Lá estava Filemão sábado na igreja. Não faltava nenhum culto. Lia a Bíblia, orava. Todo mundo falava bem desse homem. Só que parou nisso. Parou nisso aqui. Agora veja. Qual foi o fato que aconteceu que fez com que o apóstolo Paulo percebesse que mesmo Filemão sendo gente boa, mesmo ele sendo um homem convertido, ele estava estacionado no primeiro degrau da caminhada? Olha, tem muita gente que é assim, viu? Se converte, crê na palavra, crê em Jesus, ama os irmãos, é dedicado à igreja, mas para no primeiro degrau da caminhada. Para nisso aí. Acabou, parou aí. O que aconteceu? Que fez Paulo perceber isso aqui? O que aconteceu foi o seguinte: colocaram na cela que Paulo estava preso um escravo fugitivo que havia sido capturado, e o dono desse escravo era Filemão. Esse escravo fugido pertencia a Filemão. O escravo chamava-se Onésimo. E o que acontece? Ele está dentro da prisão, na mesma cela de Paulo. O apóstolo Paulo começa a evangelizar esse escravo. Ele crê no evangelho da graça de Deus. Ele se converte dentro da prisão. E ele se torna também discípulo de Jesus Cristo. Agora veja. A primeira coisa que Paulo achou estranho foi o fato de Filemão, sendo convertido, sendo um filho de Deus, sendo uma nova criatura, possuir escravos. Olha, se tem alguma coisa errada. Como é que ele ainda possui escravo? Olha, irmão, nesse tempo, os escravos era uma coisa terrível. A escravidão não começou nesse tempo. Claro que não. Mas nessa época do Império Romano, foi quando a escravidão passou a ser uma das coisas mais terríveis que já existiu na face da terra. O Império Romano, ele, fez tanta perversidade com os escravos, que a coisa é inenarrável. Então, os escravos nesse tempo aqui, não passavam de máquinas de carne. Eles não passavam de robôs, sempre a serviço dos seus senhores, sempre a serviço dos seus donos. Para aqueles senhores de escravos, os escravos não passavam de um objeto. Sabe um objeto que um lenço? Você enxuga o suor, assou o nariz, depois joga no lixo. Um lenço descartável, aquele lenço de papel. Então os escravos eram exatamente assim para esses caras aqui, ó. Era um ser sem vontade, sem desejos, sem sentimento, sem emoção. Para eles o escravo não tinha alma, olha, e não tinha direito a coisa alguma, não tinha direito a nada. Eu digo uma coisa para você. Olha, irmãos, Igreja de Jesus Cristo, a escravidão existe desde que o homem passou a perceber que ele poderia usar de qualquer forma de poder para se impor sobre um outro homem mais fraco do que ele. Desde que o homem passou a perceber que ele podia usar de qualquer forma de poder para exercer domínio sobre uma pessoa que às vezes está totalmente fragilizada por uma situação que ela está passando, por um momento difícil que ela está na vida, que a escravidão existe. A escravidão existe desde que o homem percebeu isso. E a história da humanidade, ela é uma história de escravos e de senhores de escravos, sendo que o número de escravos é infinitamente maior. Infinitamente maior. Mas agora vamos ver. Vamos ver o objetivo de Paulo escrever esta carta a Filemão. Ele percebeu que tem alguma coisa errada. Como é que pode? Como se você dissesse assim, como é que pode? A pessoa é convertida, é isso e aquilo. Ué, mas ainda mente.
tem algo errado. Como é que pode mentir? Olha, se converteu, é de Jesus, crê na Bíblia, crê no Senhor, ama os irmãos, ama a igreja, mas se divorciou da mulher. Não pode se divorciar da mulher. Então, uma pessoa para fazer essas coisas, ela só faz se ela não tiver conhecimento de Deus. Né? Quantas coisas nós fizemos no início da nossa caminhada porque nós não tínhamos conhecimento de Deus? Então preste atenção aqui. Agora você vai entender o motivo da epístola. Versículo 8 em diante. Depois de elogiar, depois de exaltar Filemon, aí Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, meu filho na fé. Olha, esse é meu filho na fé, Paulo diz. Eu gerei aqui na prisão. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Deixa eu explicar isso aqui. Tem coisas que Paulo está dizendo para Filemon que ele não está dizendo escrevendo, não está aqui escrito. Mas esse homem era tão sábio, Paulo tinha uma mente tão brilhante, Paulo era de uma inteligência tão espetacular, que ele conseguia dizer as coisas sem precisar escrever diretamente. Ele diz coisas aqui que estão nas entrelinhas, que estão implícitas no que ele está falando. Então, na verdade, Paulo está dizendo: Filemon, olha só, eu estou escrevendo esta carta, mas por favor, não pense que eu não vejo você como um discípulo de Jesus. Não pense que eu não acho que você seja convertido. Você não fica aí imaginando que eu não enxergo o amor que você tem para com Deus, o amor que você tem para com todos os seus santos. Não pense, Filemon, que eu não dou valor ao testemunho que todo mundo dá a teu respeito, porque eu dou valor. Eu tenho visto que você anda na verdade, que você é um homem sincero, que você é um homem fiel, que você é gente boa, rapaz. Você é gente boa, Filemon. Mas, Filemon, eu quero dizer para você nessa carta que gente boa também se acomoda. Gente boa também acaba ficando estagnado. Fica sem evoluir na sua vida espiritual. Gente boa também pode ficar sem crescer no conhecimento de Deus, sem crescer na graça de Jesus Cristo, sem buscar novas metas. Gente boa corre o risco de não se conformar mais com esse mundo, começar a fazer concessões para que as coisas fiquem mais tranquilas para ele, para que ele não seja tão perseguido, para que ele se acomode diante da maioria. É aquela pessoa que às vezes olha para si mesmo e diz assim: puxa vida, como eu evoluí. Quem eu era ontem, quem eu sou hoje. Olha como eu progredi. Já fui dono de escravos, eu maltratava violentamente os meus escravos, mas agora eu não maltrato mais. Agora eu mudei. Eu já fui uma pessoa que abusava dos escravos. Para mim eles não tinham hora. Era de 5 da manhã à meia-noite. 10 minutos para comer alguma coisa e comia como se fosse lavagem de porco. E trabalhava debaixo de cacete. Mas agora eu não maltrato mais. Agora eu dou uma refrescada na turma. Agora eu dou um tempo, eles têm 1 hora de almoço. Agora eles podem almoçar tranquilo. Agora eu deixo a turma ter um descansozinho. Viu? Antes, eu mandava bater com corrente de ferro. Agora não, agora eu digo não.
Faz uma corrente, um chicotezinho de pele de couro. Ferro é muito duro, machuca muito. O de couro só dá aquela lapada e fica roxo. Né, irmão Geraldo? Conhece gente assim? Aqui, ó. Então, a pessoa começa a lembrar de tudo que ela já foi no passado e que não é mais no presente. E aí começa a se acomodar. Começa a ficar acomodado. Acha que já é o tal, acha que já está muito bem com Deus, acha que já é o rei da cocada preta. Fica tranquilo, senta na esquina da vida e deixa o tempo passar. Sabe o cara que diz assim, puxa, como eu mudei. Glória a mim. Louvado seja eu. Já viu gente? Glória a mim, louvado seja eu, louvado seja eu. Quanto progresso, como eu progredi. Olha, a coisa é maravilhosa. O problema é que quando chega nesse nível, a pessoa começa a querer ficar mais crente que a fé. Ela começa a querer ficar mais perfeito que o Senhor Jesus Cristo. Isso é um perigo terrível, danado. Então cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque se você incorrer nesse erro aqui, você vai atrair muitos problemas para a tua vida. Começa a ficar muito radical, começa a ficar muito cheio de si, muito cheio de justiça própria. Não pode. A pessoa de Deus, ela tem que ser sempre humilde, ela tem que ser sempre uma pessoa bondosa, tem que ser sempre uma pessoa misericordiosa, ela tem que ser sempre perdoadora, ela tem que ter jogo de cintura com a vida. A maioria do povo de Deus aí não tem jogo de cintura de nada. A maioria não são perdoadores, não são misericordiosos, não são bondosos. Todo mundo cheio de justiça própria. Cuidado com isso aqui. Bom, então Paulo está dizendo, Filemon, está aqui na prisão junto comigo um rapaz chamado Onésimo. Filemon já deve ter sentido um calafrio. Olha, Filemon, e quando eu fui conversando com Onésimo, eu descobri que ele é teu escravo, que ele está fugindo da tua casa. Só que tem um problema, Filemon, ele não quer nem ouvir falar de você. Quando fala no teu nome, ele sente pânico, ele começa a suar frio, ele fica apavorado, rapaz. Olha, quando eu comecei a falar de Jesus para ele, quando eu comecei a falar para Onésimo da verdade da soberania de Deus, da segurança eterna da salvação, da verdade da predestinação, olha, Onésimo creu, Onésimo abraçou essa verdade, Onésimo se converteu, Onésimo aqui dentro da prisão já é uma nova criatura. Olha, Filemon, eu, o apóstolo Paulo, já o acolhi como meu irmão em Cristo. Eu estou aqui preso nessa cela fria, solitário, mas eu já lhe dei carinho, eu já lhe dei amor, eu já dei a Onésimo ternura, eu já dei afeto. Filemon, esse homem, ele sentiu tanta confiança em mim, que ele começou a entender a graça de Deus. Ele já entende a verdade, ele já mostra frutos de um novo nascimento. Eu já percebi, Filemon, que ele creu e o Senhor o batizou com o Espírito Santo. Só que aí eu disse para ele, Onésimo, olha, está chegando a hora que vão te levar de volta para a casa de Filemon. Porque o escravo fugido, ele era recapturado, colocava-se na prisão, identificava-se o proprietário, quem era o senhor daquele escravo, e levava o escravo de volta. E quando eu falei isso para ele, Filemon, olha, ele ficou todo arrepiado. Esse homem ficava suando frio aqui na cela, esse homem ficava com olhos esbugalhados, esse homem entrou em pânico. É por isso que eu estou escrevendo para você, para dizer para você, Filemon,
que gente boa também fica estacionado no caminho, também para. Eu estou escrevendo para você, para dizer que você é muito gente boa, mas não é o bastante, mas não é o suficiente. Eu estou escrevendo para você, para dizer que o pouco que você conheceu do Evangelho já operou mudanças tremendas na tua vida, mas ainda não operou a mudança suficiente. Ainda tem muita coisa para mudar. É preciso mudar muito mais, Filemon. Olha, Filemon, se você tivesse continuado num crescimento espiritual contínuo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, culto após culto, olha, você não causaria tanto pavor como você tem causado em Onésimo. Mas você estacionou, você parou. Olha, irmãos, vida espiritual é um crescimento constante. Eu tenho que ser um melhor pastor culto após culto. Eu tenho que ser um melhor pastor mês após mês. Cada mês eu tenho que melhorar. Cada ano eu tenho que evoluir. Você tem que ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor membro da igreja. Você tem que mostrar uma evolução. A gente tem que olhar para você e dizer, puxa vida, como a irmã Manu tem evoluído. Ela chegou aqui de um jeito, olha como ela tem progredido, olha o progresso, olha as mudanças. Você vai percebendo. Sabe, por isso que Pedro diz que a coisa mais importante para a vida espiritual é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha, filho, irmão, se você tivesse continuado crescendo no conhecimento de Deus, você não seria esse cara que causa pavor em Onésimo. Ele tem pavor de você. Ele tem medo de você. O cara fica tremendo quando fala na possibilidade dele voltar para a tua casa. Leia o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Você vê, Paulo está dizendo, eu estou exortando você, Filemon, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, produza frutos, não seja uma coisa inútil. Porque, irmãos, a coisa mais fácil que tem no mundo é uma pessoa como Filemon, gente boa, querida por todos, sabe? Um bom testemunho de toda a igreja. Começar a praticar aquele tipo de fé que vai perdendo a eficiência, vai perdendo a eficácia. Ao invés de evoluir, a pessoa vai murchando. É como se a pessoa traçasse uma linha determinando a linha da sua conversão. É como se a pessoa fizesse isso. Por exemplo, aqui tem uma linha da emenda do carpete, está aqui. O cara está do lado de cá. Aí ele ouve a palavra, ele crê, ele abraça a verdade, ele acredita, batizado com o Espírito Santo. Passou para o lado de cá. Aí disse, graças a Deus, aleluia, me converti. Ai, quem eu era, quem eu sou. Mas ele não sai daqui. Ele fica aqui parado. Ó. A conversão é apenas o início de um longo caminho que você tem que percorrer. Um caminho muito longo. Você não para nunca de percorrer esse caminho. Se você para, quando cruza essa linha da conversão, estaciona ali, olha, a tua vida vai ser uma desgraça. Vai ser um problema. É aquela pessoa que diz assim, passei a linha da conversão, agora eu estou lavado
pelo sangue de Jesus Cristo, né? Agora o Espírito Santo habita na minha vida. Mas ele continua a sua vidinha, de vez em quando dá uma pisada de bola, peca feio, mas ele diz assim: o Senhor conhece o meu coração, Deus está no controle. Agora todas as perversidades são ungidas com óleo, óleo na cabeça, unge com óleo. Chega na igreja, tem um bando de gente com óleo, um copinho de óleo, unge com óleo, unge as perversidades com óleo, aleluia, aleluia, eu fui ungido em nome de Jesus Cristo. Antes ele roubava, agora só faz uns furtozinhos pequenos. Antes se prostituía todos os dias do mês, agora ele diz, graças a Deus, depois que eu me converti, só 4 vezes no mês. Antes era mulher todo dia, não podia passar uma na minha frente, que eu não deixava barato. Agora só 4 por mês. Antes eu me embriagava todos os dias, saía do trabalho, sentava num bar com os amigos, e era uísque, cerveja, caipirinha, cachaça, chegava em casa às quedas. Agora não. Agora é só final de semana, só sábado e domingo. Essa coisa de se embriagar todo dia é quando eu era incrédulo, é quando eu não era convertido. Agora é só final de semana. O perfeito evangélico, meu querido, é o que você mais vê aí no mundo evangélico. É gente dessa maneira aqui. O cara passou da linha da conversão, deu um mergulho num tanque de água. O pastor mergulhou. Quando eu te mergulhar aqui, você está sepultando a velha criatura. E o pessoal acredita. Eles acreditam que quando batiza nas águas, sepulta a velha criatura. Quando levanta do mergulho, já é nova criatura. Não. Batismo das águas era o batismo da lei. Era o batismo para remissão de pecados. Nós estamos numa nova aliança. Na nova aliança é o batismo com o Espírito Santo, que acontece, Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Foste batizado. É quando a pessoa começa a se tornar uma nova criatura. Batismo de água não serve para nada. Batismo de água só serve para entrar um pecador enxuto e sair um pecador molhado. Por isso que a igreja está cheia de pecadores molhados. Aí logo em seguida, come um pedacinho de pão, bebe um cálicezinho de vinho, e o cara diz, beleza, agora eu já faço parte da patota. Agora eu já entrei no clube. Começa a ficar íntimo de todo mundo. Todo mundo começa a chamar de irmão. E quanto mais ele se entrosa com a patota, mais ele acha que alguma coisa do evangelho está operando transformações na vida dele. E aquelas pessoas que estão convivendo com ele, elas também se acham sendo transformadas pelo evangelho. Mas como estão sendo transformadas pelo evangelho se elas não crescem no conhecimento de Deus? Se elas não continuaram a caminhada, elas só passaram a linha da conversão. Irmãos, isso é absolutamente cruel. À medida que o tempo passa, já acha que não precisa vir em todos os cultos. Não, já é o bambambam, já é o tal. Já estou há 3 anos convertido. Não, eu já tenho maturidade. Olha, eu já tenho experiência com Deus. 3 anos dentro da igreja. Para que eu vou vir em todos os cultos? Para que eu vou sair quarta-feira, depois de um dia exaustivo de trabalho, para ir para um culto? Deus sabe que o meu corpo precisa de descanso. Já começa a achar que não precisa guardar o dia do Senhor. Não, isso é coisa do pastor. Basta vir de manhã. Para que voltar à noite? Deus entende. Deus conhece o meu coração. A coisa não é bem assim. Bom, se não é bem assim, é bem assado. Olha, e fica todo mundo nessa farra religiosa.
O amado é maravilhoso. Entra, amado. Senta, amado. Deita, amado. Já viu essa história? Amado para aqui, amado para lá. O amado é maravilhoso, o amado é gente muito boa. O amado é isso, o amado é aquilo. Uma verdadeira farra religiosa. Olha, no dia que havia culto na casa de Filemon, não tinha escravos. Os escravos eram escondidos. Escravo era só nos dias normais da semana. No dia de culto era tudo perfeito. Nem parecia um senhor de escravo. Não aparecia ninguém arrebentado. Não aparecia ninguém sangrando. Não aparecia ninguém cheio de ferida, de tanto apanhar. Não, era tudo perfeito. É como muitos fazem nos dias de hoje. No dia de culto, dentro do templo, a pessoa é maravilhosa, mansa, educada, fala baixinho. Tem gente para você ouvir, você tem que aumentar o volume até o outro botão. Pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom dia, graça e paz, tu és um abençoado. Olha que fala mansa, maravilhoso. Agora, nos outros dias, fora do templo, aí o cara é brabo, o cara é indigesto, às vezes não demonstra nenhuma educação, antipático, explora os funcionários, às vezes tem uma empresa, tem um comércio, explora os funcionários, é um ditador, é um déspota, maltrata a família, xinga palavrão. Nós já tivemos um senhor aqui, que é exatamente o protótipo disso aqui. Para ouvir o cara falar, eu só faltava botar a minha orelha dentro da boca do cara. Pastor, a palavra foi maravilhosa. Pastor, estou indo para casa hoje quase voando. Estou quase flutuando. Deus encheu meu coração. Ele ficava aqui assim, e é um velho já, hein? Cara de 60 e poucos anos. Cabelos brancos. Poxa. Um dia ele adoeceu. Ficou entre a vida e a morte. Aí o filho dele veio, o genro dele veio falar comigo. Olha, o irmão fulano tá assim, tá assado. Fui lá, fiz uma visita, dei uma força, falei da palavra. Aí no outro culto, o genro falou comigo de novo. Eu digo, tem alguma coisa errada. Deus me incomoda que alguma coisa é errada com esse homem. Aí ele olhou para mim e disse, pastor, olha, o senhor não fala nada não, viu? Mas eu vou falar para o senhor. Esse homem é o demônio em pessoa dentro de casa. Eu digo, o quê? O senhor precisa ver como esse homem é. Ele xinga palavrão com as filhas, com os filhos. Olha os empregados, ele trata na chibata. Viu? O senhor precisa ver quem é esse homem. Eu quase caio duro. Porque para mim foi uma surpresa muito grande, meu irmão. E estava aqui todos os cultos. Ele xinga palavrão. Olha, xinga palavrão que a terra abre. Então, às vezes, no templo, é diferente. Fecha os olhinhos, canta louvores, se acha convertido até a medula. Vai dizer que não é convertido. Aí Paulo diz assim, Filemon, presta atenção, meu amigo. O problema todo, Filemon, é que você parou muito cedo. Olha, o caminho a percorrer na vida cristã é enorme, Filemon. E nesse caminho, a nossa referência não é o Império Romano. Nós não temos que tomar como referência esse mundo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. As leis romanas são as leis romanas. Mas nós que somos de Deus, estamos sobre outras leis.
Estamos sob a lei do amor. Essa é a lei que nos rege. Deus é amor. Nós somos discípulos do amor. E no reino do amor, meu irmão, tudo é contrário ao que está estabelecido aí fora no mundo. Tudo é contrário. No reino de Deus, que é o reino do amor, você só está liberto se você foi transformado por Deus num libertador. Se você se diz liberto, mas você não liberta ninguém, você continua escravo como era antes. Vou repetir. Se você se diz liberto, mas você não liberta ninguém, você continua escravo. O cara pode até estar iludido por um falso espírito de liberdade, mas não passa de um escravo. A igreja está cheia de gente assim, ó. Se acha liberto, não passa de escravo. Continua escravo, né? Pastor, mas hoje em dia não tem escravidão. Tem tanta escravidão que você não faz imaginar. Escravo de maus pensamentos, escravos de maldade, escravo de atos perversos, escravo da desonestidade, escravo de olhares obscenos. E vai por aí, vamos falar mais sobre isso. Versículo 12. Vamos ler o versículo 12 agora. Paulo disse: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Quer dizer que o pedido de Paulo é para Filemon receber Onésimo, não como escravo mais, mas como um irmão em Cristo. Você já percebeu que o objetivo do apóstolo Paulo é libertar Filemon de alguma coisa que ainda o escravizava? Olha, alguma coisa te escraviza ainda. Você ainda não está liberto totalmente, cara. Ainda tem algumas algemas aí te prendendo. Ainda tem algumas perversidades na tua vida. Ainda tem algumas atitudes que são verdadeiras escravidões, que são impróprias. Então esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Agora perceba que o apóstolo Paulo, como um homem sábio, inteligente que era, ele não diz assim: como é que pode? Filemon diz que se converteu e não libertou Onésimo. Continua tendo escravos. Está errado. Não concordo com isso. Vou mudar de igreja. Já viu gente assim? Manja? Uma vez um irmão da igreja assim, sabe, frequentava a igreja e desapareceu. Aí eu digo, puxa vida, por que o irmão desapareceu? Aí ligava, não atendia, tá? Até que alguém encontrou com ele. Mas irmão, o que houve? O irmão nunca mais apareceu. Foi doença, foi problema na família, o que aconteceu? Eu disse, não, é porque tinha uma irmã lá na igreja. E essa irmã é muito pobrezinha. E eu fiz uma visita na casa dela. E eu digo, puxa vida, o pastor nunca se preocupou em ver a tua pobreza. Ele nunca se preocupou em vir aqui na tua casa. Ela disse, não, nunca veio, tal. E ele disse que ele começou a ajudar a irmã, né? Aí disse, não concordo com isso. Não concordo com isso, vou mudar de igreja. Saiu da igreja. Foi embora, tá aqui, ó. Paulo não fez isso, pelo contrário.
Ele disse: olha, eu vou escrever para Filemon, mas vou escrever com amor, vou escrever com carinho, vou dar um toque nele. Quem sabe ele nem tenha se dado conta da necessidade de não se fazer mais escravo, da necessidade de não ter mais escravo na sua casa. Paulo disse: eu vou mostrar para ele que não basta só não maltratar mais, não basta só dar agora 1 hora de descanso para os escravos almoçarem, não basta apenas começar a tratar os escravos com um pouco de consideração. É preciso libertar os escravos. Quem é de Deus não pode ter escravos. Quem é de Deus não escraviza ninguém. O apóstolo diz: olha, Filemon, você é senhor de escravos, mas agora que você é de Jesus, agora que você é nova criatura, agora que você está liberto, você precisa se sentir livre o suficiente para se sentir irmão dos escravos. Aleluia. Você tem agora que ter essa capacidade. Olha, Filemon, na minha autoridade apostólica, eu podia até te ordenar isso: liberta os escravos, solta os teus escravos. Mas eu prefiro solicitar isso em nome do amor. Está aqui. Filemon, põe aí na minha conta o que eu te devo. Te devo Onésimo. Quanto custa o Onésimo? Qual é o valor de Onésimo? Porque Onésimo, os escravos, era como se fosse uma Mercedes 300. Essa Mercedes mais cara que tem. O senhor de escravo olhava para o escravo como se ele fosse uma propriedade, como se ele fosse um automóvel que a pessoa possui. Filemon, quanto é que custa a tua Mercedes Onésimo? Qual é o valor dela? Põe na minha conta aí. Olha, e se você quiser fazer um encontro de contas, quanto é que custa um Filemon? Quanto é que você custa? Qual é o teu valor? Qual é o teu preço? Quanto vale um Filemon? Filemon vale mais do que Onésimo? Tem mais valor do que Onésimo? Então, por favor, me diga aí o teu valor. Como tem gente que se julga mais valiosa do que os outros, né? Mais importante do que os outros. No reino de Deus não tem isso não, viu, meu querido? Ai, me diz o teu preço. E me diga se eu ainda estou devendo alguma coisa para você. E Paulo diz uma coisa aqui tremenda. Ele diz: ó, tem mais uma coisa. Se eu não fiz nada por você, uma coisa eu me lembro e você se lembra também, que você me deve até a você mesmo. Você me deve até a você mesmo. Então, meu querido, faça as contas. Quanto vale Onésimo? Quanto vale Filemon? Se sobrar troco, é teu. Se ainda tem um saldo devedor, eu, Paulo, vou te pagar. Olha, meus irmãos, aqui, na igreja de Jesus, no reino de Deus, nenhum de nós é senhor de escravo. Nenhum. Agora, quantos de vocês vieram de movimentos religiosos, vieram de igrejas que controlavam a vida de vocês como se fossem senhores de escravos? Quantos de vocês vieram de lugares assim? Controlam a mente das pessoas, faz uma lavagem cerebral violenta. A pessoa não tem direito de vestir uma roupa bonita, não tem direito a mulher de ir num salão de beleza, não tem direito de usar uma maquiagem, não tem direito de pintar as unhas, não tem direito de usar um batom. A pessoa não tem direito de ir a uma praia, não tem direito a um estádio assistir um jogo de futebol, não tem direito de ouvir o show uma música do Roberto Carlos. Ele esteve ontem aqui, não foi? E eu perdi o show. Puxa vida. Ah, primeira vez que eu perdi. Perdi porque eu não sabia. Porque se eu soubesse, teria ido assistir, rapaz. Puxa, eu não sou escravo, eu sou livre.
Eu sou liberto, já fui escravo. Então há lugares aí onde as pessoas não têm direito a nada, absolutamente a nada. Aqui no versículo 12, ó. Paulo diz: eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Filemon, eu estou mandando de volta a mim mesmo, na pessoa de Onésimo. Se você diz que me ama, ama Ele. Se você diz que ama Jesus, ama Ele. Ama Ele. Olha, Filemon, eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo roupa, eu não estou te pedindo comida. A única coisa que eu quero é que tenha essa disposição dentro de você. Paulo diz aqui: reanima o meu coração, me dá essa alegria, me dá esse prazer. Você sabe o que é que João disse? Segura aí rapidinho, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Terceira de João, versículo 4. João disse assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha, nada me dá maior prazer, nada me dá maior alegria do que ouvir que os meus filhos espirituais andam na verdade. Vou confessar uma coisa para você. Eu fico triste, por exemplo, quando eu chego logo mais à noite e vejo que muitos dos meus filhos não andam na verdade, não obedecem a palavra. Estão brincando com Deus. Eu fico triste quando chego quarta-feira à noite aqui e digo: cadê aquele meu filho, fulano, beltrano, meus filhos, cadê meus filhos? Ah, não vieram. A maior alegria que o pastor tem é ver que os seus filhos espirituais andam na verdade. Mas a maior tristeza que o pastor tem é quando vê que os seus filhos espirituais não andam na verdade. Quando eu vejo pessoas que só passaram a linha da conversão, se converteram, passaram para lá de cá, mas permanece aqui. E tem gente que quanto mais perto da linha, melhor. Ainda bota um pé atrás do outro, para não ter mais distância. Já fica se equilibrando. Entendeu? Não, irmão, tem que caminhar. Não, mas se eu caminhar, eu vou ficar cansado. Eu moro longe. Vim quarta-feira à noite, é perigoso. O irmão Menezes falou para mim no café da manhã ali. Eu fui tomar café hoje ali. Aí ele disse: pastor, o senhor vê, o culto de Natal da catedral aqui de Fortaleza é feito cedo, 7 da noite. Culto de Ano Novo também. Porque o padre diz: não vamos romper ano na igreja, porque a cidade está muito perigosa. E ele disse: quer dizer que não tem anjo de Deus protegendo? Não tem nada. Não, vindo domingo à noite, não dá. Não dá. Se equilibrando, não sai daqui, ó. Agarrado na linha da fronteira. Sabe? Mas você tem que perdoar. Não, esse tipo de perdão não dá para mim. Eu não consigo. Quer dizer, é gente boa, mas gente boa também fica parado. E às vezes nem filho de Deus é. Esse é o problema, esse é o X da questão. Agora eu fico emocionado quando Paulo diz: Filemon, eu tenho certeza da tua obediência a Deus. Está aqui, ó. Volte lá. Versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo.
Quer dizer, eu tenho certeza que você é um cara obediente, você não é um fingido, você não é um hipócrita, e por isso eu estou convicto, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Você não vai só libertar Onésimo, não. Você não vai somente receber Onésimo como irmão, porque ele se converteu. Você vai libertar todos os outros, rapaz. Eu tenho certeza que isso vai tocar no teu coração. Eu tenho certeza que essa carta vai mexer com você. Você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Aqui, ó. Então, irmãos, cuidado. Gente boa também para no caminho. Às vezes, logo no início da caminhada, a pessoa é gente boa, a pessoa se converteu, a pessoa creu no Evangelho, creu na verdade, mas ela se limita a isto. Parou ali. Vou repetir. A conversão é apenas o ponto de partida de um caminho longo que todos nós temos que percorrer. E olha, presta atenção. Deixa ele lá, olha para mim. Esquece lá, deixa eles pregar os instrumentos. O assunto é aqui comigo. Olha, à medida que você caminha, à medida que você avança, à medida que você cresce no conhecimento de Deus, a mente de Cristo vai sendo forjada em você. O caráter de Deus vai sendo moldado em você. Você manifesta ao mundo o caráter de Deus. Na tua família, no teu trabalho, com os teus vizinhos. Você manifesta o caráter de Deus quando você conversa com pessoas que você nunca viu na vida, e a pessoa conversa e diz: tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Que coisa? Tem alguma coisa. E ela fica sem saber. Até um dia que ele diz: eu sou um cristão. Logo vi. Porque se fosse evangélico, todo mundo é. A Gretchen é evangélica. Silas Malafaia é evangélico. Bicho sem vergonha. Marcelinho Carioca, sujeito mais sem vergonha que existe, evangélico. Sabe quem é Marcelinho Carioca, não sabe? Aquele que jogou no Corinthians. Né? Eu só lembro das coisas graves, as coisas pequenininhas a gente esquece. Viu? Cara aí num programa de televisão, eu tenho isso gravado. E o Vanderlei Luxemburgo, né, que é um dos treinadores mais famosos do Brasil, tiveram a discussão. Ele disse: olha, cale a sua boca, você é moleque, você não presta, você se esconde atrás da Bíblia, você se esconde atrás desse negócio de dizer que é evangélico. Quantas vezes eu tirei mulher do teu quarto, seu safado? Está no YouTube. Procura no YouTube que você vê. E o cara de preto virou branco. Porque ele é negro, né? Se fosse branco, estava preto. Da vergonha, da humilhação. E quantos são assim? Não pode, irmão. Você tem que manifestar o caráter de Deus dentro da igreja, no convívio com os irmãos, no convívio com o pastor. Como é que eu posso manifestar o caráter de Deus se eu não perdoo? Como é que pode? Às vezes tem um problema de família. E quem é que não tem problema de família, né? Aí o cara finca o pé no freio e diz: parei! Não, vamos em frente, bota uma primeira aí, vamos perdoar, vamos tirar por menos. Tá, você é de Deus. Não, não dá, não tem condições.
Comigo a coisa é diferente. Ah, é? Você se converteu no evangelho de onde? No de Jesus ou no de Lúcifer? Porque no de Jesus tem que ser perdoador. No de Jesus tem que dar exemplo. No de Jesus tem que ser sal da terra. Tem que ser luz do mundo. Tem que ser honesto. Mas honesto mesmo, no duro. O irmão Bosco, estávamos conversando ontem de manhã. E ele disse, pastor, olha só. O cara me devia, não lembro o valor agora, 5.200, digamos. Aí eu fui lá cobrar. Aí ele, tá bom, vou te pagar. Aí pegou um cheque, uma parte de dinheiro, fez as contas e disse, está aqui, o que eu te devo. 7.200, um exemplo. Aí ele levou. Quando chegou em casa, ele disse, espera aí. Deixa eu fazer assim. Não, é 5.200, ele me deu 2.000 a mais. Não, vou lá devolver. E o cara não ia nem lembrar. Vende peixe, vende camarão, compra, tá. Nem ia se dar conta que deu 2.000 a mais. Que se enganou nos cálculos. Voltou lá e... Você me deu 2.000 a mais. Maravilha. Eu disse para ele, Bosco, são coisas pequenas... Mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Eu digo, uma vez eu parei o meu carro lá na Barra do Ceará. Aí eu digo, bota R$50 de gasolina. Eu estava com a nota de 50 na mão. O bombeiro colocou, aí veio. E eu digo, dá para você pegar uma água mineral para mim? Aí ele foi pegar. Quando ele foi pegar água mineral, eu passei o dinheiro dessa mão para essa, segurando no volante. E fui procurar uma moeda de R$1 aqui no bolso. Hoje só tem de 10 centavos e de 5. Meu Deus. Glória a Deus. Aí peguei a moeda. Nessa coisa, quando ele vem, eu dou a moeda e ele diz, obrigado, senhor. E eu, obrigado. E vim embora. Quando eu chego aqui, já tinha passado ali a Praça dos Bombeiros. Aí eu, aquela coisa na mão, eu digo, o que é isso? Aí eu vi que a nota de 50 estava na minha mão. Eu digo, Jesus. Não dei e o cara também não percebeu que eu não paguei. Sabe essa coisa? Pega a água, ele imaginou que já tinha recebido, e isso era só o dinheiro da água. Lá na Barra do Ceará. Sabe o que eu fiz? Voltei, na mesma hora. Na mesma hora voltei, peguei de novo a Francisco Sá até o final. Chego lá no mesmo posto, cadê o rapaz? Aquele cara veio. Pois não, senhor, algum problema? Eu digo, eu não te paguei a gasolina. Eita, o senhor não me pagou? Não. Ah, ia ser descontado do meu salário. Viu? Tem que mostrar o caráter de Deus, irmão. Não pode o homem que diz que é convertido dentro da igreja, olhando para as mulheres, desejando as mulheres, com malícia. Que Deus é esse? Ou a mulher desejando o homem. Nós tivemos uma aqui, queria um irmão da igreja casado. O patrão dela veio me dizer, olha pastor, tá assediando o cara casado, tá, sabe, quer derrubar o cara de qualquer jeito. E eu vejo a seriedade com que o senhor toca a igreja. E quando eu a chamei, é verdade, pastor, mas não pode, o cara é casado. Mas a Bíblia não diz que tudo é possível que crê? Sumiu, tomou Doril, nunca mais veio aqui. E ficou mandando mensagem de celular pro cara. Você é frouxo. Você não quer ter um caso comigo? Porque o pastor manda em você. Olha aí. E o rapaz vinha, ó pastor, aqui ó. Deixa de ser frouxo, rapaz. Você parece ter medo do pastor? Vamos pra cama. Olha que prostituta sem vergonha. Tivemos outro aqui que conversava com a mulher, via que a mulher tinha problemas, estava com uma crise com o marido. Aí ele orientava e dizia,
Como é que o teu marido não enxerga a mulher que você é? Você é maravilhosa. Ah, se eu tivesse uma mulher como você. Aí pega uma mulher fragilizada, pega uma mulher desequilibrada, cai na lábia do safado, como caiu. Chega para outra, separada do marido. Você é a mulher que eu pedi a Deus. Eu tenho orado e Deus tem mostrado que é você a minha escolhida. E ficou chavecando o ouvido da mulher, chavecando, 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 chavecando. E chavecando, chavecando, dá até forró. E a irmã disse para mim um dia desse: pastor, ele disse que ia casar comigo. Já tinha até conversado com a filha dele estava feliz, que eu ia ser a mãe dela. Um dia pediu para eu comprar alguma coisa para ele aqui no centro, eu fui junto, e quando chegou lá ele disse: eu posso te dizer uma coisa, posso fazer uma proposta? Ela disse: faça. Vamos para um motel. Mas que é isso? Não, nós vamos casar mesmo. Não. Fez a mulher viajar para outro estado para encontrar com ele. Pastor não pode nem sonhar disso, pode nem desconfiar disso. Mas você vem aqui para a gente tratar o nosso casamento. O que é que você tem em casa? Quais são os teus móveis? Para eu ver o tamanho da casa que a gente vai alugar. Casa ampla, bonita, né? Tomou dinheiro da mulher até dizer basta. 3.000 conto, 3.000 reais. Abocanhou, foi a mulher boba. Eu vou casar com ele, vou casar. Me dei bem. E aí disse: agora o casamento vai ser rápido. E creu. Papou a mulher. Fez tudo até que a mulher cedeu. Cabra safado. Ah, seu safado, bandido. Gente boa também para no caminho. E às vezes nem filho de Deus é. Porque para mim não é filho de Deus quem faz isso, querido. Ah, mas Davi pecou. Davi só teve uma Betsabá. Aí o safado quer ter 20 Betsabá. À noite eu continuo. Gente boa, cuidado. Fulano é tão gente boa. Ah, mas é tão gente boa. É tão gente boa. Cuidado com essa coisa de gente boa. Gente boa é quem apresenta frutos espirituais. Fruto de conversão. Não é porque é simpático, boa gente, tá sempre junto, tudo ele topa, vamos para ali, vamos para acolá. Ou ele é tão amoroso. Cuidado com essa coisa de amoroso. Cuidado. Homem sem vergonha. Quando a mulher é bonita, ele faz: amada de Deus, eu te amo, minha amada. Quando a mulher é feia, abençoada, já és uma eleita do Senhor. Cuidado. Olha, cuidado com essa gente aí, homem e mulher, que gosta muito de usar as mãos. Vai cumprimentar, é assim, tanto faz homem como mulher, viu? Vem cá, irmão Geraldo. Oh, minha amada, o Senhor é contigo, tu és uma abençoada. E vai tirando a mão assim, arrastando. Como eu te admiro, minha irmã, tu és uma benção. Isso é safado. Não, isso é safado. Sem vergonha. O homem não fica esfregando mão em mão de mulher, nem mulher esfregando em mão de homem. Cumprimenta numa boa, rapaz. Não é nada demais. Hoje eu cumprimentei duas irmãs ali. Uma foi a Marlene, né, Marlene? E a outra foi aquela irmã ali de blusa 3. A irmã também aqui e aquela outra lá atrás. Cumprimentei assim: ô, abençoada, tudo bem, graças a Deus, tal. Entendeu?
Agora, tem gente que é safado. Safado. E tem mulher que é safada. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.